Eu sou Antônio José Bissani e faço parte dos 65 anos de emancipação do município de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Continuamos contando a história dos 65 anos de Água Doce, com quem ajudou a construir essa história. Estamos hoje com o ex-prefeito Antônio José Bissani, ele que foi prefeito de Água Doce por 4 mandatos. Prefeito Bissani, seja muito bem-vindo ao portal Minha Água Doce. Muito bem, boa tarde, Júlio. É uma satisfação eu estar também participando dessa programação que você esse documentário que está realizando aí em comemoração aos 65 anos do município de Água Doce. É uma satisfação para mim poder também contribuir de alguma maneira com esse projeto. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fab Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. Eu sou natural de Água Doce, mais precisamente do distrito de Ercilópolis, que é o único distrito que nós temos no município, né? Nasci lá, fiquei um tempo fora estudando, depois estive morando um tempo em Videira, Bom Sucesso mais precisamente, e em 1968 eu vim para Água Doce trabalhar como comerciante numa casa comercial que foi, na época, instalado aqui, nesse local, inclusive, em Água Doce. Isso foi em 68. Na época, tinha bastante dificuldade, mas enfim, a gente abriu o comércio aqui, né, e deu andamento e as coisas foram acontecendo. Acontece que isso em 68, daí em 76 teve a eleição para prefeito e na época eu fui convidado para ser candidato a vereador e após muita insistência, amigos aqui, vizinhos e tal, acabei aceitando. Jamais imaginava que eu ia entrar na política, mas o fato é que aceitei o convite, fui candidato a vereador na oportunidade, fui bem sucedido, consegui a minha eleição. E naquele tempo foi prorrogado o mandato, eram 6 anos de mandato. Aí foi a 82. Em 82 houve a possibilidade de eu ser candidato novamente à reeleição, assim fiz, né? Fui candidato à reeleição e elegi novamente. Então fui até 88 como vereador. São 12 anos de poder legislativo, dos quais 4 anos eu exerci a presidência do Poder Legislativo do município aqui de Água Doce. Aí, na sequência, eu acabei ficando fora, aqueles 4 anos seguintes, mas já em 92 também houve assim um convite dos amigos, de partido, aquela história, já tinha aquela história de vereador, e eu acabei sendo candidato a prefeito. Após 2 mandatos como vereador, Bissani foi prefeito pela primeira vez junto com Nilson Ferretti, de 1993 a 1996. Em 2000, novamente houve a oportunidade de ser candidato, acabei sendo candidato novamente e fui eleito. Então, em 2000, eu assumi em 2001 o segundo mandato, me reelegi em 2004 e fui até 2008. Aí completando então o terceiro mandato perfeito. E o último mandato que eu exerci foi agora em 2017 a 2020. Eu tive essa honra e essa satisfação
de poder ter sido prefeito dessa nossa cidade por 4 mandatos, mas isso graças ao apoio da população, da comunidade, e no nosso trabalho como prefeito, muitas realizações foram feitas, mas que isso sempre contando com o apoio da comunidade, o apoio de vereadores, o apoio de companheiros, enfim, secretários e funcionários do município que nos deram a possibilidade de nós realizarmos aquilo que o povo hoje sabe, que é testemunho daquilo que nós realizamos, sempre pensando no progresso e no desenvolvimento aqui da nossa querida Água Doce. Nesses 4 mandatos, o que se destaca na sua opinião, de mais importante, alguma obra de mais importante, alguma realização de mais importante nesses 4 mandatos? Bem, não foi assim uma obra diretamente do município, mas eu considero que um esforço feito por nós, juntamente com ex-prefeitos e lideranças da comunidade, foi o asfaltamento de Água Doce até a 153, lá em cima são 38 quilômetros de asfalto feito exclusivamente dentro do município de Água Doce. Esse eu acho que foi uma obra que trouxe um impacto muito bom assim para o desenvolvimento que Água Doce tem hoje. Na mesma oportunidade, na sequência, tivemos o asfaltamento de Catanduvas, Água Doce e Água Doce Três Tiros. Então, praticamente o município ficou bem servido na questão de acessos, né? E no último mandato do senhor, o senhor fez também asfalto em praticamente a cidade toda. Bem, também esse é uma das, assim, se fosse enumerar, e tem várias obras que foram feitas, mas esse também foi nesse último mandato nós asfaltamos mais ou menos mais de 90% das ruas da cidade. Só tínhamos asfaltamento aqui em Água Doce na Avenida Independência e no acesso à rodoviária, terminal rodoviário. Fora isso, mais de 95% das ruas foram asfaltadas nesse último mandato que nós tivemos, que foi de 2017 a 2020. Isso aí, como que era antigamente, no início, Água Doce? Primeiro o centro era aqui onde é a praça. Hoje o centro virou praticamente a Avenida Independência, né? Exato. A Avenida Independência, tendo como principal fator a ligação que ela faz ao centro de Joaçaba e subindo para Ercilhópolis, ela automaticamente foi crescendo, né? E foi se desenvolvendo. Hoje ela tem um movimento bem maior. Na verdade, na época que nós entramos aqui, o centro era aqui, na Praça João Macanhã, Igreja Matriz, tinha a loja do Sartori, do lado aqui, a nossa, então era o centro maior. Mas foi crescendo e graças à nossa população, hoje a Água Doce está crescendo, né? Está se desenvolvendo. O que importa é que cresceu. Por lado da Avenida Independência, vários bairros também foram crescendo. Hoje nós temos aí o bairro Vila Nova, um bairro bem populoso. Temos o bairro São José, também outro bairro importante, a Coab. São bairros que estão bem povoados, né, e que cresceram no decorrer de todos esses anos. Eu acho que Água Doce é um lugar muito bom para morar, a gente tem orgulho de ser aguadocense, e com isso faz com que o nosso trabalho se desenvolva em prol dessa comunidade. O que o senhor lembra lá do início? 1958, né? 68. 68, mas o senhor já morava em Ercilhópolis. Na época, em 58, 59, eu estava em Ercilhópolis, trabalhando como balconista de uma loja que existia lá. E vamos falar um pouquinho do distrito também da coisa. É um distrito que hoje ele meio que foi deixado um pouco de lado, mas é o único distrito de Água Doce que nós temos e parte fundamental da história de Água Doce, aquela região dos campos, né? Com certeza, aquilo desenvolveu muito agora, principalmente depois que teve o advento do asfaltamento aí, então houve um acesso mais fácil, mas é uma região extremamente importante para o município. Hoje o agro funciona lá a todo vapor, né? Você sabe que contribui muito para o desenvolvimento da Água Doce, para a arrecadação do município. E Ercilhópolis é um distrito, inclusive ele é mais velho que a própria cidade de Água Doce, né? Mas que infelizmente, não sei, teve algumas
que devia estar mais, assim, ter um pouco mais de atenção. Nós conseguimos o asfaltamento para o epípedo daquela principal rua lá e tal. Hoje até que ele está se desenvolvendo bem. Eu acho que tem tudo para crescer esse Silópolis, porque na verdade está bem localizado, bem servido de rodovias. Ali tem acesso agora a Salto Veloso Videira, acesso a 153. Então, esse Silópolis, eu acredito que com o passar do tempo ele vai ser um distrito bem mais desenvolvido do que atualmente. E a sua primeira administração, o que mudou da primeira para a sua última administração? Era mais difícil antigamente? Como que era a estrutura do município naquela época? Bem, na verdade era mais difícil, com certeza tinha mais dificuldade, mas a gente procurou, nós viajamos muito na época, né? Diversas viagens a Florianópolis. Naquele tempo tinha que ir a Florianópolis, Brasília, atrás do recurso, porque não é que nem hoje que você consegue as coisas assim com mais facilidade, tem mais facilidade de comunicação, tudo isso hoje facilita mais. Então naquela época era um pouco mais difícil, mas mesmo assim a gente tinha assim um apoio da comunidade, então a gente se sentia na obrigação de ir atrás para construir as coisas, para trazer melhoramentos para o município. Então era mais difícil, mas ao mesmo tempo era gratificante, porque você estava sempre lutando e conseguindo resultados que veio em benefício da comunidade. Nós tivemos na época lá, construímos o estádio municipal, né, que inclusive foi dado o nome de Jorge Luiz Ferretti, foi construído na nossa época, o alambrado, foi construído o próprio estádio, né. Hoje está sendo desenvolvido com iluminação, com arquibancada, mas na época nós construímos. Construímos também o terminal rodoviário, que hoje serve o Corpo de Bombeiros. Na época foi uma obra também que nós construímos ali. Construímos a Praça Darcy Luiz Padilha, ao lado lá da Capela Mortuária, que também foi no nosso tempo que construímos. E construímos a Praça do Corpo de Bombeiros ali também. A praça E agora, na última administração, foi encerrado, praticamente entregue no final do mandato, né? O posto de saúde. Exatamente, ali naquele mesmo terreno onde tem o Corpo de Bombeiros hoje, onde nós construímos antigamente o terminal rodoviário, nós construímos o posto de saúde para deslocar, para desvincular da onde ele estava funcionando, que estavam funcionando 2 postos de saúde no mesmo local. Nós construímos lá e entregamos aí um pouco antes de vencer o nosso mandato aquela unidade de saúde lá do município, da parte de baixo da cidade, da Avenida Independência. Né? Dissane, só um questionamento. O senhor que foi 4 vezes prefeito de Água Doce. Água Doce chegou a ter 17 mil habitantes na época das serrarias, né? O senhor lembra da época das serrarias? Sim, eu lembro que nós tínhamos comércio aqui nesse local, inclusive, né? Eu não lembro exatamente se eram 17, mas eram por aí. Serrarias no município, e o pessoal vinha das serrarias nos finais de semana fazer as suas compras aqui na sede do município. Então, no sábado era um movimento muito grande desse pessoal que vinha, mas realmente tinha essas serrarias que aos poucos foram terminando e tal, mas era um movimento muito grande lá no interior, principalmente na região do Rio do Mato, aquela região ali era bastante serrarias que existiam e trabalhando a todo vapor. Era uma população flutuante, né? Porque na época depois foi assim diminuindo os pinhais que eles cortavam e tal, e acabou sendo assim, então essa população flutuante acabou saindo. No censo que saiu agora, recentemente neste ano, né? O último censo, que foi 2022, 2023, a Água Doce caiu para 6.508 habitantes, né? Então, enquanto vários municípios da região acabaram crescendo, né? Então, falta alguma coisa para a Água Doce realmente estar desenvolvendo? Infelizmente, é uma realidade, né? Houve um decréscimo da nossa população aqui. O fator, a gente não saberia assim, explicar o que aconteceu, mas enfim, não é um fator positivo, é um fator extremamente negativo. Esperamos que isso não se repita e que se tenha uma visão para que
nós conseguimos recuperar aquela população que tinha e o município acaba crescendo também na questão da sua população. Na verdade, é um fator negativo. Eu acho que fiquei até triste com a notícia que veio dos dados do IBGE, mas é a realidade, né? É a realidade hoje. Mas, enfim, existe um esforço aí da comunidade e tal para que nós se reverta essa situação. Que o senhor tenha falado de um que foi vice-prefeito seu, já não está mais entre nós. Você está falando do seu Nilson Ferretti. Este mesmo. mesmo. Homem de Água-Doce, foi prefeito por 2 mandatos, foi vice-prefeito meu por 2 mandatos. Seu Ferretti era uma história, uma história que a Água-Doce viveu na sua época, assim, muito, muito boa, porque ele era uma pessoa extremamente cativante, sabe? Então, eu tive a honra de tê-lo como meu vice-prefeito em 2 mandatos. Seu Nilson é uma pessoa que a Água-Doce deve muito ao seu trabalho, à sua dedicação que ele fez pelo município. Era inclusive um dos que tinha serraria na época lá em cima, na região de Todo Mar. Este foi apenas o 4º episódio de muitos. Acompanhe os próximos capítulos no portal Minha Água Doce. Contribua você também com esse projeto. Minha Água Doce, 8 anos, contando a história de Água Doce e região.